Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do Conversar. Deixa eu fazer uma abertura muito rápida aqui para quem é novo, para quem está chegando agora no projeto. Só para relembrar, Conversar é uma das 4 vertentes que a gente tem na Desenvolve. Desenvolve é um projeto onde a gente tenta devolver para as pessoas um pouco do que a gente conseguiu através delas. E a forma que a gente tem de fazer isso é produzir conteúdo, gerar informação de qualidade que ajude as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, profissional, e sempre com foco mais forte na área de carreira, né, no desenvolvimento e gestão de carreira. Então, nessas frentes, nós temos palestras em universidades, essa é uma das frentes nas quais nós atuamos. A gente tem as redes sociais, onde a gente desenvolve e produz conteúdo autoral, conteúdo de terceiros. A gente tem um canal, onde nós produzimos vídeos, sempre focados nesse assunto. E a 4ª vertente é essa que a gente está aqui, é o Conversar, é o nosso bate-papo semanal, onde a gente tenta explorar e dissecar um assunto. Hoje a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, né? Essa prática que às vezes não passa de uma maneira tão forte, tão incisiva na mesa dos gestores, dos líderes, mas que é estupidamente relevante, né? Ela é a porta de entrada, ou pelo menos deveria ser a porta de entrada para qualquer trabalho de desenvolvimento pessoal que é feito. E para a gente explorar esse assunto, a gente convidou hoje a Flávia Muraro, para bater um papo com a gente. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? E fica à vontade para contar um pouquinho da tua história para o pessoal, para a gente começar. Boa noite, Fábio. Em primeiro lugar, muita honra ser convidada para participar do Conversar. Eu já tinha participado como ouvinte com outros 2 colegas e amigos queridos aqui. Eu brinquei com o Fábio que eu fiquei com inveja e acabei vindo também, né? Adorei quando eu recebi o seu convite. E também aproveitar para elogiar a iniciativa de vocês. O Fábio, o outro sócio, que eu não sei o nome. Os 3 que fizeram belas carreiras e têm o intuito somente de compartilhar aí o que já aprenderam, desenvolveram ao longo das suas vidas e carreiras para colaborar com outras pessoas. Muito bom, né? Isso que eu faço profissionalmente, vocês estão fazendo de uma maneira voluntária, como uma causa. Muito bom. Flávia, eu queria te agradecer de novo. Para a gente começar, aqui no Conversar, a gente sempre tenta pegar um assunto e dissecar esse assunto e transformar isso em algo palpável, em algo que seja aplicável para as pessoas no dia a dia delas, né? A gente já fez isso com vários assuntos e a gente está tentando fazer numa linha onde a gente possa levar para o público a informação relevante que eles precisam para tomar a gestão e serem protagonistas das carreiras. E a gente precisava trazer para a pauta autoconhecimento. Só que sempre que a gente começa a falar de autoconhecimento, vem aquele primeiro entendimento que eu chamo de entendimento de capa de livro, né? Que é você falar, já sei, autoconhecimento é me conhecer melhor. Bom, acabou. Então, vou parar, vou olhar para mim durante meia hora, vou dizer quem sou, escrevo num caderninho e ponto, e vai embora, né? Só que se a gente for parar para pensar, tem muito mais por trás disso, né? Apesar de ser um nome que, em tese, se auto-explica, autoconhecimento, tem muito mais coisa por trás disso, né? Se a gente quiser se aprofundar nisso, a gente tem que ir muito além da capa. Quando alguém te procura, seja para um trabalho de gestão de carreira, seja para um trabalho de coaching, e começa a falar sobre autoconhecimento, como é que você explica isso para a pessoa? Como é que você deixa isso, como é que você transforma o que é autoconhecimento em algo tangível para a pessoa? Explicar o que é autoconhecimento é muito fácil, Fábio, que você já explicou. Conhecer melhor a si mesmo, estar consciente dos seus próprios pensamentos, emoções e ações. O desafiador é você praticar o autoconhecimento, você desenvolver o autoconhecimento. E o interessante é que é um conceito contemporâneo, cada vez mais as pessoas falam nisso e se interessam pelo assunto, só que é um conceito que não é novo. Sócrates já tem a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, que, aliás, conhece-te já está implícito que é a si mesmo. Ou então conhece a si mesmo, não precisava do T. Mas tudo bem, Sócrates não deve ter falado isso em português mesmo.
Então já é algo muito mais antigo do que a gente imagina. Mesmo outros filósofos, Rousseau, por exemplo, já mais no século XVIII, ele preconizava o autoconhecimento como uma maneira da gente recuperar a liberdade perdida por conta da convivência na sociedade. Olha que interessante. Muito fácil de explicar, então. Eu gosto muito do termo, além mais do que autoconhecimento, da autoconsciência, que é uma vigilância com relação, principalmente às próprias emoções, porque é muito fácil a gente saber o que pensa, a gente conhecer as nossas opiniões, mas não é tão simples assim a gente conhecer para depois administrar as nossas emoções. E aí tem um outro conceito bacana também, que é o da inteligência emocional. E o autoconhecimento, ele seria o primeiro elemento da inteligência emocional, só o primeiro, né? Mas não tem como começar o desenvolvimento emocional e não tem como começar um plano de carreira sólido se você não fizer uma boa autoanálise para saber o que serve e o que não serve para você. E eu acho que eu acabei pulando a minha apresentação, mas eu só queria dizer que eu trabalho para melhorar a carreira das pessoas. Essa é a minha auto-apresentação. Eu faço isso por meio de webinars, de abordagens em grupo ou individuais, mas é sempre buscando essa relação produtividade e satisfação na carreira, porque eu acredito que um não deva existir sem o outro. E o autoconhecimento, se não está no centro, está no início disso tudo. Não dá para ter uma discussão qualquer que leve a carreira, a ser protagonista na carreira, a assumir uma posição que não passe por autoconhecimento, né? O autoconhecimento, como você falou, é algo muito simples de definir, mas que tem muitas vertentes por trás disso que são super relevantes e são coisas que a gente botou para conversar hoje. É a importância, quais são os benefícios, o quanto isso nos humaniza, tem uma série de coisas que estão por trás, né, dessa definição e de só dizer o que é autoconhecimento. Uma das coisas que eu tinha levantado para a gente conversar é que nesse momento da gente se conhecer melhor quem nós somos, as nossas ações, o que a gente quer fazer, nesse movimento, tem espaço para o julgamento do certo ou errado? Tem aquele julgamento do faço isso ou deixo de fazer? Ou não tem espaço para julgar? Sendo ser humano, é muito difícil você não ter espaço para julgar. O julgamento ele faz parte de nós, seres humanos. E que bom que, de certa forma, a gente julga. Apesar do julgamento ser hoje muito massacrado, a gente, inclusive, está aqui graças ao julgamento dos nossos antepassados. Os homens lá na pré-história, quando eles viam uma sombra ou um barulho suspeito, uma movimentação, eles julgavam que aquilo poderia ser um predador, e assim eles conseguiam se proteger ou fugir, quer dizer, graças a um julgamento. Então, o julgamento ele não é de todo ruim. Claro que a gente vê hoje muito por meio das redes sociais, dos haters, um julgamento muito se isso é bom ou se não é, até com uma certa raiva, né, o tal do discurso de ódio. Então, o julgamento ele pode também ser bem ou mal usado. Então, o julgamento por si só não é ruim. Agora, eu na minha posição de consultora de carreira, imagina que eu estou aqui prestando uma consultoria para você, por exemplo, com relação à sua carreira, e você me conta uma passagem uma discussão que você teve com um chefe, ou uma maneira que você tratou um colaborador que não foi legal, não é meu papel julgar, porque se eu começar a te julgar, eu não vou conseguir te ajudar, né? Então, a gente tem que deixar um pouco o julgamento e ficar um pouquinho distante disso, mas sem achar que o julgamento é ruim. Não, ele é bom a princípio, porque nós somos seres humanos, mas evitar julgar a ação do outro de acordo com os seus próprios valores, com as suas crenças e no que você considera que seja o certo e o errado. Isso realmente não ajuda. Então, eu me julgo, eu me avalio, eu vejo o que estou fazendo, como estou fazendo, e essa é uma das portas de entrada para me autoconhecer. E quem está me ajudando nesse processo me ajuda me faz a condução para esse movimento. Exato.
Exato, eu só gostei, eu percebi que você falou muito, né? Eu isso, eu aquilo, eu me julgo, eu me analiso e tudo mais. Pode parecer que é um processo extremamente solitário. Embora a solidão, não a solidão, é a solitude, o fato de você se isolar, possa te provocar algumas reflexões. Tem gente que até faz retiros ou que vai fazer o caminho do Santiago de Compostela para se conhecer melhor. Existe sim um autoconhecimento no isolamento. Bom, estamos no isolamento agora, a gente está aprendendo isso. Agora, o autoconhecimento ele vem muito também pelo olhar do outro. Então, algumas maneiras de se obter esse autoconhecimento também é por meio de feedback, porque a gente, como um espelho retrovisor do carro, a gente tem nossos pontos cegos também. Então, tem muita coisa que a gente acha que está fazendo ali super bem, e quando você vai pedir um feedback, conversar com uma pessoa, não é tanto assim. É muito interessante num processo seletivo, uma das perguntas clássicas dos entrevistadores, para mim, se for alguém de RH, é: me fale 3 pontos fracos. E quando a gente trabalha na consultoria de carreira, a gente faz uma simulação disso. E muitas vezes, de primeira, mesmo executivos sênior que já viveram bastante tempo, muitas vezes travam nessa hora. Ah, deixa eu pensar. Falei, mas você não tem nenhum defeito, nada que você queira melhorar? Aí a pessoa fala, ah, não, tenho sim, mas... E aí, muitas vezes, por falta, não ter essa resposta, denota uma baixa maturidade por conta de não ter consciência dos seus próprios pontos a melhorar. Eu até brinco, e falando de novo, por que a convivência com os outros pode ajudar? Eu até brinco, eu falo assim, se for um homem, eu falo, vamos chamar sua mulher aqui, acho que ela vai ajudar a gente, né? E falo para as meninas também, deixa eu chamar teu marido, vamos ver aqui que a coisa melhora. Então, muitas vezes... Aí a conversa vai ser bem longa. Vai ser bem diferente, né? E com certeza vai aparecer os tais... Mas como a gente está falando isso profissionalmente, numa entrevista, muitas vezes o entrevistador apela para o que seu chefe diria de você? E se eu conversar com o principal cliente seu, o que ele me falaria de você? Essas perguntas são justamente para observar o quanto que aquele executivo se conhece. E se for um profissional recém-formado ou até mais jovem, até passa ele não ter essa consciência. Agora, se for assim, mais ou menos da nossa geração, tô achando que a gente está mais ou menos na mesma geração, né, Fábio? Não é legal. Aí a gente realmente tem que ter isso trabalhado, e só por meio de reflexão e feedback também, para que os outros nos façam enxergar justamente os nossos pontos cegos. Você comentou uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, né? Esse movimento de autoconhecimento não é um movimento que está ligado só à gestão da nossa carreira. Isso é um movimento para a vida, né? É algo que eu tenho que levar para a vida, que eu tenho que fazer e levar para a vida. Exatamente. Até vamos fazer um link com o nome do seu canal, ou podemos chamar de um projeto? O Desenvolve SA é um projeto. Pode ser um projeto. Tem um canal dentro dele, Tem um canal dentro dele. Por que ele se chama Desenvolve e não Treina SA? A gente fala muito de treinamento e desenvolvimento. E uma diferença entre os dois é que o treinamento é tudo que você faz focado no trabalho. Então, você ensina um sistema novo, você passa um conhecimento de produto, das rotinas da empresa. Isso tudo é conhecimento técnico e que é oferecido com base num treinamento. Agora, o desenvolvimento é tudo que você proporciona ali no âmbito profissional, pensando na pessoa. Então, essa é a grande diferença. E, claro, quando a gente está pensando na pessoa, a gente consegue transpor, né, e levar um aprendizado do âmbito profissional para o pessoal. Que, aliás, eu acho uma divisão um pouco estranha, porque a gente fala, minha vida pessoal e vida profissional. Eu falo, poxa, a vida profissional não está incluída na vida pessoal? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Sempre que a gente fala de algum tema relacionado a desenvolvimento, a gente consegue fazer, sim, utilizar bem na carreira e na vida também. Diferente do conhecimento técnico, que eu vou ter pouca chance de utilizar na minha vida. Aqui. Quando a gente está falando de autoconhecimento, depois a gente vai entrar em todas as variáveis, os benefícios e tudo, mas ainda falando um pouquinho do que vem a ser. Falando de autoconhecimento, a gente está falando em olhar para dentro, com os meus olhos e com os olhos dos outros, para me conhecer um pouco melhor. Isso gera uma
revisita ou uma construção dos meus propósitos? A gente até brincou lá naquela discussão que levava muito ao começar pelo porquê, né? Isso gera isso? Ou deveria gerar? Deveria gerar, sim. O, o autoconhecimento ele pode ser um processo bem doloroso também. Aí eu vou lembrar de outro poeta mais popular e roqueiro, que é o Cazuza, que ele falava que ia pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Então, nem para todo mundo esse processo costuma ser doloroso. Então, não é, a gente não tem que pensar que, nossa, vai ser lindo eu me conhecer melhor, mas é um caminho, um processo que pode ter alguns dissabores também. Perfeito. Mas eu tinha me perguntado outra coisa, peraí, do propósito. Vamos voltar no propósito. Isso, é verdade, verdade. O propósito é o porquê. Né? O porquê que eu faço o que eu faço. Quando eu falo que eu trabalho para melhorar a carreira das pessoas, eu estou falando do meu propósito. Esse é o meu propósito. Ganhar dinheiro é um objetivo. Gosto muito de ganhar dinheiro e também trabalho para isso. É minha atividade profissional, não é um hobby. Porém, o meu propósito que me move aí para atuar dessa maneira é quando eu consigo ver uma pessoa mais satisfeita na sua carreira, quando eu consigo ajudar um executivo em transição que encontrou uma posição e que fazia todo sentido para ele. Então, isso me move, isso me dá um combustível. Esse é o meu propósito. Agora, o propósito, ele deveria ser muito simples de ser falado, como esse que eu falei para você, melhorar a carreira das pessoas, só que ele não é simples de você descobrir esse propósito. Porque o mais óbvio é você falar o que você faz, não o porquê você faz. Aí tem um livro muito bacana do Simon Sinek, que chama Start With Why, que eu acho que era sobre isso que a gente conversou, que tem um vídeo, um TED, tá no YouTube, com o mesmo nome, Start With Why, comece com o porquê. E ele fala muito como que as pessoas deveriam se comunicar para tornar o processo mais atraente, mais interessante. Se eu chego para você, Fábio, eu sou uma executiva de 30 anos de experiência, 10 anos ao todo como consultora de carreira, possuo certificações em coaching, em yoga, dormiu, né? Essa risadinha já falou tudo. Você não quer ouvir isso, ninguém quer ouvir isso, porque isso é chato. Agora, se você fala o porquê, a comunicação começa a ficar mais interessante. E o Simon Sinek, nesse vídeo dele, ele fala disso para as pessoas, porém ele dá exemplos de empresa. E uma das empresas que ele dá o exemplo de como que conseguem se comunicar desde o porquê e não só o quê é a Apple. Porque a Apple, se ela fosse se comunicar começando com o que ela faz, ela ia falar, nós fabricamos computadores e eletrônicos. Sem graça. Aí tudo bem, você pode adicionar um temperinho a mais e falar o como, né? Como que a Apple faz isso? Olha, construindo produtos com lindo design e muito fáceis de usar. Ótimo, esse é a proposta de valor deles. Já é um pouco mais interessante do que falar fabricamos computadores. Agora, eles conseguem se comunicar desde o porquê, por isso que eles vendem tudo mais caro, né? Por isso que a gente prefere ter iPhone a ter outras marcas, mesmo que não seja exatamente melhor tecnicamente. O porquê deles é que tudo que eles fazem é para desafiar o status quo. E eles deixam isso muito claro. Então, é muito melhor quando a gente consegue descobrir o real benefício do nosso trabalho, o valor que a gente adiciona e, portanto, o nosso propósito. Agora, o propósito pode mudar. E o propósito não precisa ser bonito, não. Eu lembro até hoje de um executivo do mercado financeiro que ele falava que o propósito dele era deixar os ricos mais ricos. Está longe de ser uma causa social, mas era o porquê. É o propósito. Que era o porquê, era o propósito dele, e aí a gente entra no não julgamento. Aqui. Mas é muito bacana a gente entender essa questão do propósito e a diferença que faz a gente enxergar e conhecer o nosso propósito, né? O que você falou, eu ajudo a desenvolver a carreira das pessoas. Está absolutamente claro. É muito melhor mesmo do que você ir se definir, contar, falar das credenciais e tudo isso. Né? Ele explica e diz muito mais. Exato. Quando a gente fala de autoconhecimento,
vamos falando ainda nesse ponto do que é. A gente está falando de nos conhecermos melhores, mas nós somos seres mutáveis. A gente muda com frequência, né? A gente está o tempo inteiro mudando. Se eu estou o tempo inteiro mudando, é correto imaginar que autoconhecimento não é um destino, é um caminho, que eu nunca vou chegar nele, porque a hora que eu chegar eu posso ter mudado de novo, e a hora que eu chego eu mudo de novo? Faz sentido pensar nisso? Muito bom. Ele não deixa de ser um destino também, mas existe um caminho para você chegar no autoconhecimento, e claro, a gente não deve parar nunca de buscar. E justamente porque, felizmente, a gente muda ao longo da vida e ao longo da carreira. Agora, o que é legal é a gente, e eu acho que ajuda, é a gente entender onde que a gente muda mais ou menos. Então, por exemplo, o nosso comportamento, ele pode mudar muito. Ele pode mudar em questão de minutos. Ele pode mudar com quem eu estou falando. Eu estou aqui super educadinha com você, daqui a pouco meu filho abre a porta e eu estou falando, não, agora não. Mudou meu comportamento em questão de segundos. E ele vai ser expresso no verbal ou não verbal. Agora, tem questões nossas que são um pouco mais arraigadas, as nossas crenças, né? O que eu acredito? Uma crença muito comum nos executivos que a gente assessora é assim, com a minha idade vai ser difícil eu me recolocar. Vamos discutir até amanhã se isso é real ou não, porém, é uma crença. E é uma crença que pode mudar, mas é mais difícil de mudar do que esse comportamento que eu falei. Aí tem algo que é um pouco mais arraigado ainda, que são os nossos valores. Isso, Fábio, a gente faz workshop de carreira com gente madura, sênior, e aí a gente pergunta os valores pessoais. Eles mal conhecem os da empresa que trabalharam há 20 anos. Os pessoais, esquece, você não conhece os seus valores. Mas o que é importante para você? Aí cai um pouco naquele lugar comum, a família. Ok, mas o que mais além da família, né? Onde é que está incluído a família aí para você? Então, os valores, eles são mais arraigados, são condições das quais a gente não abre mão. Eles podem mudar durante a vida, mas eles não mudam tanto assim durante a vida. Pode ser que daqui a uns anos a gente volte a conversar, eu tenha mudado